Desde tempos imemoriais, a humanidade tenta decifrar os mistérios do universo. Com o avanço da ciência, muitos enigmas foram solucionados. Porém, existem fenômenos que continuam a desafiar nossa compreensão. Hoje, vamos explorar as fronteiras do inexplicável, onde o tempo e o espaço se distorcem de maneiras assustadoras, e a realidade como a conhecemos começa a desmoronar. Prepare-se para adentrar o desconhecido, onde as leis da física parecem ser meras sugestões. Os lapsos temporais são eventos em que o tempo, como percebido pelos seres humanos, se comporta de maneira irregular. Podem ser períodos de tempo perdidos, acelerações ou desacelerações do tempo, ou até mesmo experiências onde o tempo parece ter parado completamente. Os lapsos temporais não são uma novidade. Civilizações antigas, como os maias e egípcios, já falavam de deuses e entidades que controlavam o tempo, e que podiam manipular essa força ao seu bel prazer. Os mitos de Cronos na Grécia Antiga, que devorava seus filhos para evitar a passagem do tempo, são um reflexo do medo ancestral que o ser humano tem do tempo, e de sua manipulação. Um dos relatos mais famosos de um lapso temporal vem de 1935, envolvendo o oficial da Força Aérea Britânica, Victor Goddard. Enquanto pilotava seu avião sobre uma antiga base aérea abandonada na Escócia, ele foi subitamente envolto por uma tempestade. Em questão de segundos, o céu clareou, e ele avistou a mesma base aérea, mas agora em pleno funcionamento, com mecânicos vestidos com uniformes azuis, que não existiam naquela época. Quando ele relatou o caso, ninguém acreditou. Anos depois, a base foi reativada, e os mecânicos começaram a usar uniformes azuis, exatamente como ele havia descrito. Existem várias teorias para explicar esses lapsos temporais. Alguns cientistas acreditam que poderiam ser causados por distúrbios na continuidade espaço-temporal, talvez devido a buracos de minhoca ou singularidades que, por algum motivo, se manifestam temporariamente. Outros sugerem que poderiam ser manifestações de uma falha em nossa percepção do tempo, induzida por campos eletromagnéticos, substâncias químicas no ambiente, ou até mesmo a intervenção de seres interdimensionais. Na década de 1980, surgiu uma lenda urbana sobre uma pequena aldeia em Nova Jersey chamada Ongzat, que teria desaparecido misteriosamente após uma série de experimentos envolvendo viagens interdimensionais. O mito afirma que uma pequena equipe de cientistas havia descoberto uma maneira de abrir portais para outras dimensões, e que a aldeia inteira foi sugada por um desses portais, caindo em uma fenda temporal. Embora a história tenha sido desmentida como uma brincadeira, muitas pessoas acreditam que há um fundo de verdade no relato, apontando para os inúmeros desaparecimentos não resolvidos na região. As regiões sem tempo são locais onde o fluxo do tempo parece ser interrompido ou alterado de maneira tão extrema que os conceitos de passado, presente e futuro se tornam irrelevantes. Nessas áreas, a percepção do tempo pelos seres humanos é severamente distorcida, levando a sensações de eternidade ou de momentos que se repetem indefinidamente. Uma das histórias mais perturbadoras envolvendo uma suposta região sem tempo é o infame Experimento Filadélfia. Em 1943, a Marinha do ZEUA teria realizado um experimento para tornar o navio USS Eldridge invisível ao radar. De acordo com os relatos, o experimento deu terrivelmente errado, e o navio não só desapareceu dos radares, mas também foi teletransportado para outra cidade e retornou minutos depois. Os tripulantes supostamente relataram sensações de estar fora do tempo e do espaço, alguns deles fundidos como o casco do navio em posições grotescas e dolorosas. Embora o governo tenha negado o incidente, as lendas persistem. Os cientistas que exploram essas regiões sem tempo sugerem que elas podem ser áreas onde as leis do espaço-tempo se comportam de maneira não euclidiana.
talvez devido à presença de buracos negros em miniatura ou outras singularidades quânticas. Outra teoria é que essas regiões poderiam ser intersecções entre múltiplas dimensões, onde o tempo de uma dimensão se entrelaça com o espaço de outra, criando essas zonas anômalas. O mais assustador é que, se essas teorias forem verdadeiras, essas regiões poderiam surgir em qualquer lugar a qualquer momento, sem aviso. As anomalias espaciais são áreas onde as leis da física parecem ser violadas. Isso pode incluir distorções gravitacionais, mudanças na topografia, desaparecimentos inexplicáveis, ou até mesmo a sensação de que o espaço em si está se curvando ou alterando-se de maneira anormal. Na Índia, o Monte de Magnetismo em Manipur é um local onde, supostamente, objetos metálicos, incluindo veículos, são puxados misteriosamente colina acima, desafiando a gravidade. Os cientistas explicam que isso pode ser causado por um campo magnético extremamente forte, mas a intensidade e a direção desse campo permanecem inexplicáveis. Além disso, há relatos de pessoas que afirmam ter experimentado desorientação e vertigem extrema ao entrar na área, como se o espaço ao redor estivesse girando ou se dobrando de maneira invisível. As anomalias espaciais são talvez as mais difíceis de explicar. Algumas teorias sugerem que poderiam ser causadas por distúrbios gravitacionais temporários ou por efeitos de massa negativa, uma teoria hipotética que sugere que algumas regiões do espaço poderiam conter matéria exótica que reage de maneira oposta à gravidade normal. Outra teoria é que essas áreas poderiam ser vazamentos de outras dimensões, onde as leis da física são diferentes das nossas, causando essas estranhas distorções quando as duas realidades se sobrepõem. Localizado ao largo da costa do Japão, o Triângulo do Dragão é uma área repleta de relatos de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões, similar ao Triângulo das Bermudas. Além dos desaparecimentos, há relatos de anomalias espaciais, como navios que surgem de repente em locais onde não deveriam estar, e ilhas inteiras que parecem aparecer e desaparecer do nada. Relatórios da década de 1950 afirmam que um navio de pesquisa japonês desapareceu completamente com uma tripulação de mais de 30 pessoas, e nunca mais foi visto. A explicação mais comum para essas anomalias são variações gravitacionais intensas e atividade tectônica na região, mas muitos ainda acreditam que há forças mais sinistras em jogo. Nos confins do universo conhecido, e talvez até em nosso próprio planeta, existem regiões onde a realidade parece se fragmentar. Os fenômenos anômalos do tempo e do espaço são um lembrete aterrorizante de que, apesar de todos os nossos avanços, ainda estamos à mercê de forças que mal conseguimos compreender. Enquanto a ciência continua a desvendar os mistérios do cosmos, resta-nos apenas a pergunta: estamos realmente seguros nas leis que governam nossa realidade, ou somos apenas espectadores em um universo onde o impossível pode se tornar realidade a qualquer momento?